Civilização persa. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis. Esta civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C. Através de Ciro, que era um príncipe persa, realizou a dominação do reino da região da Média e, assim, deu início à formação de um bem-sucedido reinado, que durou cerca de 25 anos. Nesse período, este talentoso imperador também conquistou o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia. O processo de expansão iniciado por Ciro foi continuado pela ação do imperador Dario, que dominou as planícies do rio Indo e a Trácia. Nesse momento, dadas as grandes proporções assumidas pelo território persa, Dario viabilizou a ordenação de uma geniosa reforma administrativa. Pelas mãos de Dario, os domínios persas foram divididos em satrápias, subdivisões do território a serem administrados por um sátrapa. Persas. O Planalto do Irã, região montanhosa e desértica, situada a leste do crescente fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoado pelos medos e pelos persas. A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Essa situação se inverteria por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. Os persas conquistaram ainda outros povos que viviam nas proximidades do Planalto do Irã, impondo a todos a mesma administração. Eles acabaram por construir um vasto império. Seu território compreendia a Ásia Menor, a Mesopotâmia e uma parte da Ásia Central. Esses domínios seriam ainda ampliados nos governos posteriores a Ciro. Cambises conquistou o Egito em 525 a.C. Dario dominou-se até o vale do rio Indo, e também uma pequena parte da Europa, onde se localizavam algumas colônias gregas. Dario e depois seu sucessor, Xerxes, tentaram conquistar ainda a região da atual Grécia, mas fracassaram. Em 330 a.C., o Império Persa foi conquistado por Alexandre Magno, da Macedônia. A formação do Império Persa. Ciro inaugurou o chamado Império Persa. Com o aumento da população, houve a necessidade da expansão geográfica. Ciro, o Grande, 560-530 a.C., tornou-se rei dos Medos e Persas, após haver conquistado Ecbátana e destronado Astíages. 555 a.C., conquistou também a Babilônia. 539 a.C., o império ia desde o Helesponto até as fronteiras da Índia. Ciro não proibia as crenças nativas dos povos conquistados. Concedia alguma autonomia para as classes altas, que governavam as regiões dominadas pelos persas, mas exigia, em troca, homens para seu exército, alimentos e metais preciosos. Ciro morreu em 529 a.C. Cambises, filho e sucessor de Ciro, iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito, em 525 a.C. Finalmente vencida pelos persas na Batalha de Pelusa. Nessa época o Império Persa abrangia o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Cáucaso, grande parte do Mediterrâneo Oriental, os desertos da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Cambise pretendia estender seus domínios até Cartago, mas não conseguiu levar esse plano adiante por causa de violenta luta interna pelo poder. A luta pelo poder prosseguiu após a morte de Cambises. Dario, parente distante de Cambises, aliou-se a fortes setores da nobreza, tomou o trono e iniciou uma nova era na história da Pérsia. Ciro, o grande imperador persa.